Olá, estamos aqui para mais um post do canal T21, hoje com o Dr. Alberto Costa, médico PhD, neurocientista, professor titular de pediatria e psiquiatria da Craig West University. Doutor, obrigada por aceitar meu convite. Então, obrigado a você. E eu vou tirar algumas dúvidas dos pais, que é um canal voltado à T21, que os pais interagem junto com a gente e fazem algumas perguntas. Perfeito. A primeira é: como foi a sua caminhada até chegar no universo da T21? Bem, como eu disse para você, foi uma caminhada longa. Ela começou há 22 anos atrás, na verdade 23 anos atrás, com o nascimento da minha filha, mas um ano depois do nascimento da minha filha, que nasceu com síndrome de Down, nasceu com T21, e com o nascimento dela, eu comecei a fazer a mesma coisa que a maior parte dos pais fazem, né? Que é começar a ler sobre a síndrome de Down, querer saber mais. Mas, na verdade, eu já era médico, eu já tinha um PhD, eu trabalhava em plasticidade sináptica no cérebro, esse tipo de coisa. Então, o que eu descobri era que existia um gap muito grande no conhecimento sobre a síndrome. Se sabia muito sobre genética, mais ou menos, porque a gente não tinha o sequenciamento do cromossomo 21 ainda, mas já se sabia muito sobre genética, já se sabia muito sobre mecanismos de como a não disjunção acontece, esse tipo de coisa, o que causa a síndrome de Down. Mas o que estava faltando mesmo era conhecimento sobre o cérebro, como que o cérebro funciona na pessoa com síndrome de Down se existe até a possibilidade da gente intervir. Então a gente começou essa jornada, primeiro só como pai, por mais ou menos um ano. Depois disso eu consegui arranjar uma posição no laboratório da doutora Muriel Davison, no Jackson Laboratory, em Maine. Na época eu estava no Texas, minha filha nasceu em Houston, Texas. E a gente mudou para o Texas. Eu comecei a trabalhar com modelos animais, camundonguinhos que tinham uma trissomia que era muito semelhante à trissomia do cromossomo 21 humano. E com esses modelos animais eu passei 4 anos e meio só trabalhando com eles. Deixei o lado médico, deixei tudo para lá para tentar aprender o máximo possível sobre o comportamento desses camundongos, se tinha coisas que eram parecidas com o que a gente via na clínica, como abordar esses assuntos. E eventualmente, claro, né, a gente teve que mudar, a gente mudou para o Colorado, porque em Maine, para as pessoas que não conhecem os Estados Unidos, é um estado muito frio, que tem muito pouca gente que mora lá. Então, na ilha onde a gente morava, tinha basicamente 5 pessoas com síndrome de Down, né? Eram 10 mil pessoas que moravam lá e 5 pessoas com síndrome de Down. Então, eu nunca poderia fazer nenhum estudo que envolvesse pessoas com síndrome de Down morando naquele lugar. Então, a gente foi para o Colorado, a gente foi para Denver, Colorado. Eu comecei a trabalhar na Universidade do Colorado e no Eleanor Roosevelt Institute, que era, na época, um dos melhores lugares, se não o melhor lugar do planeta para se trabalhar com síndrome de Down. E uma das coisas que o professor David Patterson ofereceu para mim era exatamente que eu montasse um laboratório para começar a fazer análises de reflexos neurológicos em pessoas com síndrome de Down. Então a gente continuou de alguma forma trabalhando com os camundongos por um certo tempo, porque os camundongos eram essenciais, porque se você quer testar uma coisa nova e você não sabe se a coisa faz mal ou se faz bem, você testa no animal primeiro. É o que se faz para absolutamente todas as condições, desordens e doenças humanas. Você testa primeiro no modelo animal e depois você passa para o ser humano. Então a gente estava testando várias coisas, testando várias hipóteses, e enquanto isso a gente estava analisando certos reflexos neurológicos das pessoas com síndrome de Down, porque a gente estava querendo usar esses reflexos de repente como uma forma de analisar a eficácia de drogas quando elas ficassem disponíveis. Como eu disse para você, foi um caminho longo. Eventualmente apareceu
O nosso laboratório foi o primeiro a mostrar que, por exemplo, a fluoxetina, que é o Prozac, que ele acelerava a formação de novas células dentro dessa parte do cérebro humano chamada o hipocampo. E então a gente pensou em começar a desenvolver isso, mas na época aconteceu que alguns dos meus colaboradores sugeriram que a gente que a gente estudasse um sistema dentro do cérebro que estava relacionado com o sítio de ação dessa droga chamada memantina, que tinha acabado de ser aprovada na época tem uma pergunta sobre isso. para a doença de Alzheimer. Né? E como a doença de Alzheimer e o síndrome de Down tem uma conexão muito forte, tá? A gente achou, vamos dar uma testada e vamos ver o que acontece. Primeiro a gente testou no camundongo. Os resultados realmente foram incríveis. O camundongo trissômico basicamente começou a lembrar as coisas, ter uma memória tão boa quanto o camundongo o camundongo controle, que não tinha a trissomia. Então a gente partiu daí, e como era uma droga aprovada já pelo FDA lá nos Estados Unidos, eu escrevi para o FDA e eu falei, a gente tem essa droga que acabou de ser aprovada para Alzheimer. A gente testou isso no modelo animal e viu que os efeitos eram fantásticos. Né? A gente pode tentar pegar um grupo de indivíduos com síndrome de Down e testar essa droga, fazer um teste piloto com a droga. E eles autorizaram a gente. A única barreira que eles colocaram é que a droga tinha sido aprovada só para adulto. Então a gente só podia recrutar adultos para o nosso estudo. Então recrutamos adultos. Na época, e que o estudo tinha que ser pequeno e a duração tinha que ser razoavelmente curta. Então a gente fez um estudo piloto. Era duplo cego, a gente não sabia quem estava recebendo o quê. Com controle de placebo, ou seja, tinha algumas pessoas estavam tomando basicamente uma pílula com açúcar, né? Então, e a metade estavam tomando a medicação, a própria memantina. E a gente testou isso com as pessoas por 4 meses, tomando isso. A gente fez uma análise do perfil neuropsicológico dessas pessoas antes de tomar a droga, depois de tomar a droga. Infelizmente, os resultados não foram iguais do camundongo, porque camundongo não é gente miniatura, né? Então, milhões de coisas funcionam no camundongo, ele serve para dar, de alguma forma... Isso, e a gente tem uma direção agora, mas os testes mostraram uma memória, uma melhora num tipo de memória, chamada memória episódica, que é aquela memória que você lembra, hoje de manhã eu escovei o dente, peguei o carro, fui para o trabalho, esse tipo de coisa, esse tipo de memória melhorou nos indivíduos com síndrome de Down. Mas o estudo era muito pequeno, a gente tinha 40 pessoas, 20 tomaram a droga, 20 tomaram o placebo, era muito pequeno para a gente chegar e bater no peito e dizer, essa droga está funcionando. Não era evidência bastante para a gente começar a propor o uso dessa droga na clínica. Então, o próximo passo que a gente fez, que é um passinho pequeno, mas é um passo importante, foi fazer um estudo muito semelhante. Nessa época, eu tive a oportunidade de mudar de Denver para Cleveland, onde eles me ofereceram condições melhores para fazer esse estudo. E com essa oportunidade, a gente desenhou esse estudo. O Dr. Zan Mustak teve uma parte importantíssima em termos de fazer isso possível, porque ele me apresentou ao pessoal do Instituto Alana, basicamente o Alana USA Foundation, que é um braço do Instituto da Alana, que funciona só nos Estados Unidos
e patrocina a pesquisa. Então, foi o Dr. Zan Mustak que me apresentou essas pessoas e a gente botou o projeto para frente e conseguiu a aprovação de novo pelo FDA, por todos os conselhos de ética. E a única coisa, como o Alana USA Foundation é parte do Alana Instituto, do Instituto Alana, que é aqui em São Paulo, uma das coisas que eles quiseram era que a gente fizesse parte do estudo aqui no Brasil. Na época que eu estava mudando para Case Western Reserve University, o que aconteceu é que a Case estava fazendo um contrato de colaboração com o Hospital Albert Einstein. Então, as coisas todas caíram no lugar certo, na hora certa, e a gente propôs esse estudo, dessa vez com 200 pessoas, 100 pessoas tomando placebo, 100 pessoas tomando a memantina, e a gente está agora nos Estados Unidos a gente já recrutou 60% das pessoas, e aqui no Brasil a gente já tem 45% das pessoas recrutadas, sendo que a gente está recrutando nos Estados Unidos há 4 anos. Por causa de CONEP, Anvisa e as burocracias típicas associadas a fazer esse tipo de trabalho, o pessoal do Brasil só começou a recrutar com força total mesmo em novembro do ano passado. Não faz um ano. Então faz basicamente um ano, e em um ano eles recrutaram 45 pessoas. Em 4 anos eu recrutei 60. Qual é a idade? A idade, o FDA dessa vez permitiu que a gente fosse um pouquinho mais jovem, incluísse pessoas um pouquinho mais jovens, mas agora o limite é que você não pode ir muito mais jovem, porque o problema é que a gente não saberia qual é a dose que seria usada. Então, para manter a dose de adulto, a gente basicamente está usando pessoas, a gente está recrutando pessoas entre 15 anos de idade e 35 anos, ou 32 anos de idade. Então a gente manteve o 32, a gente está no comecinho dos 30, porque a partir de 35, a probabilidade da pessoa já ter a patologia de Alzheimer no cérebro já fica muito grande. E a gente não estava querendo fazer um estudo diretamente para a doença de Alzheimer e síndrome de Down. A gente estava querendo fazer um estudo para ver se a memantina alterava, melhorava, aumentava o perfil cognitivo de pessoas com síndrome de Down. Então, essa era uma pergunta. No Brasil, estamos ansiosos para saber do seu trabalho e progresso relacionado à memantina. Então, acho que o doutor já respondeu. A gente está chegando lá. Está chegando lá, parabéns. Por acaso, se algum pai tiver interesse em saber a respeito dessa questão de recrutamento, tem algum lugar específico para eles buscarem? Se eles olharem no site do Einstein, basicamente eles vão encontrar o anúncio para pesquisa e a pessoa, o contato que eles têm que fazer lá. Se eu não me engano é a Carol, mas eu posso estar mentindo. Tá, então é no site. Outra pergunta. Observando que a longevidade do grupo da T21 está se ampliando, como o doutor enxerga a atenção do envolvimento na questão de pesquisa, ciência e saúde nessa questão? Eu sei que isso é uma questão muito ampla, mas, assim, por cima... Por cima, eu diria uma coisa importante. Eu vou falar sobre isso agora na palestra, às 4 horas que eu vou dar aqui no Congresso do Sabará. No Brasil, a expectativa de vida do indivíduo com síndrome de Down provavelmente ainda está ampliando devagarzinho, mas ainda significativamente, porque a gente ainda tem que fazer muita coisa em termos de infraestrutura básica, tipo cirurgia cardíaca, que não é feita em todo lugar. Nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, essas coisas são universais. A disponibilidade de cirurgia cardíaca, o cuidado médico tende a ser mais padronizado. Então, o que acontece é que essa expansão, ela parou. Existe realmente uma expansão de expectativa de vida do indivíduo com síndrome de Down que foi marcante entre os anos 70 e os anos 90.
Mas uma pessoa que nasceu, como minha filha, nasceu no meados dos anos 90, ela tem a mesma expectativa de vida, provavelmente, que uma pessoa que nasceu no ano passado. Sim, não sabia desse dado. Então, isso parou. E você sabe por que parou? Porque a causa principal de morte em países desenvolvidos de pessoas com síndrome de Down é a doença de Alzheimer. A idade média que uma pessoa tem a demência, eu disse primeiro que a patologia acontece, ela acontece antes, da mesma forma que o resto de nós. A maioria das pessoas começa a desenvolver a patologia no cérebro com 65, 70 anos, mas só vai apresentar a demência, ou seja, a apresentação clínica da demência, lá para os 70, 80 anos de idade, né? Com uma pessoa com síndrome de Down, com 40 anos, todo mundo com síndrome de Down já tem a patologia. Mas eles só vão apresentar a demência, ou seja, um declínio das habilidades do dia a dia das pessoas com síndrome de Down, em média, a partir dos 50 anos de idade. Então, a idade média, teve um estudo recente que, fincou essa idade média. Foi o melhor estudo que já foi feito até hoje, um estudo de um grupo inglês, que basicamente diz que a média é aproximadamente 56 anos. Então, ou seja, metade das pessoas com síndrome de Down adquirem a doença de Alzheimer, ou seja, a demência de Alzheimer com 55 anos. A duração da doença tende a ser mais curta em pessoas com síndrome de Down. Para nós, da população geral, quando você tem um diagnóstico, geralmente isso significa que você vai viver em média 10 anos. Para a pessoa com síndrome de Down, esse número é mais ou menos uns 5 anos. Então você pensa agora, a média de idade da pessoa com síndrome de Down, a média de expectativa de vida da pessoa com síndrome de Down é 60 anos agora nos países desenvolvidos. A média do Alzheimer é 55 anos. E, em média, dura 5 anos entre o diagnóstico e a morte. Então, o que aconteceu é que isso causou um platô em termos de expectativa de vida. Provavelmente não vai crescer muito além disso até que a gente resolva o problema, a questão de Alzheimer em pessoas com síndrome de Down. Uma das esperanças da gente, obviamente, que a gente está trabalhando com uma droga que funciona em Alzheimer, e a biologia das pessoas com síndrome de Down, a neurobiologia, é tal que parece que essa droga altera a função de uma forma tal que potencialmente poderia prevenir essa doença de Alzheimer, é que no futuro, quando essa droga for aprovada, se essa droga for aprovada para o uso em pessoas com síndrome de Down, para aplicação de melhorar o perfil cognitivo de pessoas com síndrome de Down, que com elas tomando isso, antes delas terem Alzheimer, que talvez adie ou previna essa questão. Mas isso ainda é ficção científica, pessoal. Ficção científica. A gente não está lá ainda, a gente está fazendo o segundo passinho agora, que é exatamente esse estudo maior, para ver se o que a gente viu no estudo pequeno realmente era verdade. Mas também estou junto acreditando. Em grupos de pais, há uma grande busca, troca, ansiedade em relação à questão de suplementação. Qual a sua opinião a respeito, levando em consideração a delicada vulnerabilidade neurológica da pessoa com T21? Eu inicialmente era contra qualquer tipo de suplementação. Com muito poucas exceções, existia muito pouca evidência para qualquer tipo de suplementação. O que aconteceu é que, na época que minha filha nasceu, as fórmulas que esse pessoal estava tentando basicamente promover, elas tinham uma quantidade de vitamina enorme e causava vários problemas de hipervitaminose em pessoas com síndrome de Down. E como você diz, ela já tem essa vulnerabilidade. Então, logo no começo, eu lutava contra isso. Mas
coisas como o Nutravine, por exemplo. Eles começaram a fazer a fórmula mais parecida com uma multivitamina. Então, eu não tenho muito problema. Existem estudos mostrando que multivitamina aumenta morte de todas as causas na população geral. Tem estudos que mostram que multivitamina aumenta a saúde e aumenta... Essa coisa com a multivitamina é uma coisa que não foi resolvida ainda. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, porque a gente dosa muito no vitamina D sérica, por exemplo, é que se houver necessidade de suplementação, faça a suplementação. Isso não tem problema. O problema é necessidade versus ansiedade e usar isso de forma universal. Eu acho que não é preciso, com exceção, talvez, se você quiser não ficar se sentindo culpado porque você não está fazendo o que os pais vizinhos ali estão fazendo e o filho dele está desenvolvendo melhor que o seu, dê uma multivitamina, tudo bem, isso não é problema. Mas qualquer coisa além disso, a não ser que exista realmente evidência de deficiência daquela vitamina, eu realmente mas é nesse ponto um pouco agora promoveria. No meu particular, que eu observo, por exemplo, às vezes eles ficam naqueles grupos de pais e aí você vai, o teu filho tem, o médico pega os exames e fala, não, eu vou dar um ferro para ele que seja. E aí ela vai lá no grupo e fala, porque pessoas com síndrome de Down têm que tomar ferro. Aí eles entram em parafuso, não, todo mundo tem que... Às vezes é só aquela criança assim, que precisa, absolutamente, como qualquer criança, porque se o Pedrinho lá da esquina tivesse com anemia, ferropriva, você dá ferro. Sim. Pedrinho. Esqueci o nome do Pedrinho. É o Alzheimer já chegando. Mas você dá o ferro pro Pedrinho. Mas se o Zezinho tá com ferro normal, para que você vai dar ferro? Ferro pode ser tóxico em alta quantidade. Então é essa atenção também, que até eu solicito aos pais em saberem que nem sempre o que é bom para um é bom para o outro. Sim, absolutamente. Saber que a pessoa é individual como um todo. Doutor, queria muito agradecer a sua participação e aceitar o meu convite. Te peguei aqui de corrida no congresso e você doou esse tempo para mim, foi super importante. Obrigada. Obrigado a você.